E você sabe aquele ditado? De onde não se espera nada é que não sai nada? Pois bem, olhem essa manchete aí. MEC, né, o Ministério da Educação, vai premiar escolas que forem bem no Enem. O Oscar da Educação, diz o ministro Camilo. De onde não se espera nada, não sai nada mesmo. Pensem numa ideia estúpida. A menos que esse seja um prêmio simbólico, eu acho que a intenção não é essa, pode ser que a partir da repercussão até vire isso, esperamos que sim. A menos que seja um prêmio simbólico, isso é uma grande bobagem. Essa lógica de competição na educação, que o liberal adora, porque acha que o mundo é essa competição, ela é contraproducente. Por quê? Porque os melhores resultados nessas provas, eles vêm das escolas inseridas em realidades sociais melhores. Em escolas que têm mais recursos. Porque a realidade social das turmas impacta violentamente os resultados das provas. Para além disso, ao saber que há um prêmio para os melhores resultados no Enem, não é difícil das escolas prepararem determinados alunos para executar essas provas. Você pega ali os melhores alunos que você tem na escola, coloca eles numa sala e os prepara especificamente para o Enem, a fim de conseguir mais recursos para a escola. E aí aquela escola que já tem uma realidade melhor, por isso que consegue os melhores resultados, passa a ganhar, por exemplo, mais recursos. O que faz com que ela tenha ainda mais condições de ter resultados melhores. O que acontece com aquelas escolas que têm os resultados piores? Bom, elas não conseguem mais recursos. E elas não têm os resultados melhores porque estão inseridas em realidades sociais mais adversas. Veja, esse tipo de proposta, portanto, aumenta a desigualdade social. Cria um abismo dentro da própria rede escolar. Tá? Isso é produto da mentalidade educacional made in Ceará. Produto de exportação para o Brasil inteiro. Uma grande farsa. O Camilo, que era governador do Ceará, quer levar para o Brasil esse tipo de bobagem. Tá? Isso maquia dados. Isso não constrói uma educação de qualidade. Tá? Se vocês quiserem saber como é que está a questão da educação lá no Ceará, lá em Fortaleza, deem uma olhada nessas imagens que circularam nas redes. Tá? Estão vendo aí? Isso é uma assembleia de professores, tá? Onde a direção, numa postura bem de pelego, não quis votar a greve. Ou seja, no estado onde a educação é maravilhosa, tá rolando isso aí. Por quê? Porque os professores querem fazer greve. Puxa, mas não é uma maravilha a educação no Ceará? Então por que os professores do Ceará querem fazer greve? Tá? É importante que a gente faça esse tipo de discussão, porque quando o Camilo foi assumir, a gente disse, olha, o Ministério ele tem dois pontos extremamente problemáticos. Um é a economia, com o Haddad, e o outro é a educação, com o Camilo. E aquela coisa, de onde não se espera nada, não sai nada. Sai esse tipo de ideia besta. Então a gente tem um ministro da economia falando mal do gasto público, engrossando o caldo do austericídio fiscal, produzindo uma crise para os próximos meses, perdendo mais uma janela de oportunidade, levando o INSPER e a banca da Faria Lima para dentro do governo. E do outro lado a gente tem o ministro Lima, o ministro Educação Privada, o ministro Croton, o ministro farsa da educação do Ceará. Eu falo isso, gente, com pesar. Eu sou um professor, com 19 anos de sala de aula, que a cada ano vê a educação piorar no Brasil, porque a cada nova mudança nas políticas para a educação, a coisa fica pior. Eu torço todos os anos para que não mude nada na educação.
Não que não precise mudar, aliás, muita coisa precisa mudar. O problema é que a cada mudança a coisa piora. Há em marcha no Brasil há décadas o projeto denunciado pelo Darcy Ribeiro. O projeto de devastação da nossa escola pública. E a nossa universidade pública, né, já foi de excelência, agora está ameaçada pela política econômica do governo, que vai necessariamente tirar bilhões da educação nos próximos anos. Então, assim, eu não falo isso com nenhum orgulho, com nenhum otimismo, com nada, com tristeza. Eu falo com tristeza. Porque não há política de conciliação que justifique a entrega da educação para o mercado. Isso era algo que a gente esperava do governo Bolsonaro, jamais do governo Lula. Por mais que a gente soubesse que o governo Lula é um governo de centro, um governo de conciliação, que iria negociar com a burguesia. Mas a educação, poxa, já está introduzida em tudo que é canto do governo, essa agenda liberal. Mas na educação, que é um dos últimos pilares de resistência que nós temos contra a mídia de massa, contra as redes sociais, contra os think tanks, contra a força da grana desses grupos de mídia que movimentam milhões aí, tipo o Brasil Paralelo. O que a gente tem são os nossos professores. Aí temos que atacar os professores num governo progressista. Então eu falo com tristeza, eu falo isso com muita tristeza, mas a gente tem que repercutir sim, tá? Para não se dizer surpreso depois, quando a gente aprofundar ainda mais as desigualdades, beleza?